Olá para você que nos acompanha através das redes sociais do DEI. Eu sou Ângela Bueno e hoje estamos aqui com o cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo, Dr. João Baroncello. Seja muito bem-vindo, doutor, e a gente agradece a sua presença aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu. E hoje vamos falar aí sobre um assunto muito importante, né, que é a obesidade, doutor. Olá, Ângela. É um prazer muito grande estar podendo participar desse teu programa, né, do Diário do Iguaçu, esse videocast, para tentar esclarecer algumas dúvidas e trazer conhecimento mais à população que às vezes fala de um assunto tão importante que é a obesidade. E, doutor, o que caracteriza esse quadro de obesidade? Tem algum cálculo? Como que vocês chegam à conclusão que uma pessoa de fato apresenta isso, né? Por definição da Organização Mundial da Saúde, é uma definição bem simplória. É o excesso de gordura que tem no ser humano. E a gente tem várias maneiras, mas a maneira mais conhecida se chama IMC, Índice de Massa Corporal. E como é que você calcula esse IMC? Você considera o peso dividido pelo quadrado da altura. Então, peso dividido pela altura vezes altura. E isso dá um número. Esse número ele é considerado normal quando ele tem um número entre 18,5 até 25. Então, você tem, por exemplo, 25 quilogramas por metro quadrado, você é considerado um peso normal. Se você tiver um peso entre 25 e 30 quilogramas por metro quadrado, você tem sobrepeso. E esse sobrepeso no Brasil vem aumentando cada vez mais. Só para dar uma ideia, hoje cerca de 55% da população brasileira tem sobrepeso. Então, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. E quando você considera obesidade, o IMC acima de 30. Então, você divide o peso pela altura vezes a altura e vai dar acima de 30 kg por metro quadrado, e esse já é considerado obesidade. Isso que está assustando cada vez mais a população também, o Ministério da Saúde se preocupa muito no seguinte sentido, porque, só para dar uma ideia para vocês, em 2006, a população brasileira era 11% eram considerados obesos. 15 anos depois, nós já estamos com 22% da população brasileira é obeso, então acima de 30 kg por metro quadrado. E por que isso, doutor? Por que o aumento desses números se comparado com anos anteriores? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que a tendência da população é cada vez ser mais sedentária, porque para você ligar a televisão, você não precisa mais sair do lugar. Para você ser deslocado de um andar para o outro, você usa elevador. Hoje você resolve a maioria dos problemas tudo via internet, você resolve os problemas via algum meio de comunicação. Então, as pessoas precisam se deslocar muito mais, com menos frequência. Então, isso é um dos fatores que as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Outro fator muito importante também é que as pessoas cada vez mais estão se alimentando de uma maneira de alimentos mais superprocessados. É muito mais fácil você pegar alimentos prontos no mercado, alimentos que têm um teor de gordura muito maior. Então, além de você estar diminuindo a proporção de pessoas que gastam energia em atividade física, aumenta a proporção de pessoas que se alimentam de uma maneira mais prática, talvez com mais gordura, alimentos mais superprocessados e com alimentos com menos alimentos naturais, tipo verduras e assim por diante. E, doutor, esses quadros de obesidade têm a ver apenas com a falta de alimentação saudável, a falta de uma rotina de exercícios, ou pode ter outros fatores, como a genética, ou remédios, enfim? O fator mais importante é o fator hereditário. Só para dar uma ideia para vocês, se a pessoa tem
tanto o pai e a mãe são obesos, ele tem 80 a 90% dos filhos também serem obesos. Além do fator genético, também tem o fator, às vezes, hábito ambiental. E se os pais, por exemplo, não forem obesos, a chance dele ser obeso é apenas 10%. Veja como é importante o fator hereditário. Então, esse é o fator mais importante. Claro que é o fator, mas tem múltiplos fatores, né? A gente pode citar fatores ambientais, fatores sociais, pessoas, se tu está dentro de um ambiente que as pessoas têm hábitos alimentares que não são os mais saudáveis, a tendência é você ter uma alimentação mais não saudável. E, doutor, e quais são os principais riscos que uma pessoa que apresenta esse quadro pode ter, né? Pode desenvolver outras doenças, pode apresentar pioras em quadros de doenças que já tem. Como que funciona essa parte dos riscos mesmo? O que o SUS, por exemplo, caracteriza de doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, nós temos mais de 30 doenças crônicas não transmissíveis que estão relacionadas à obesidade. Então, a gente pode começar a citar hipertensão arterial sistêmica, diabetes que desenvolvem. Só para dar uma ideia para vocês, dos pacientes diabéticos, se a gente fizer uma análise de todos os pacientes diabéticos, cerca de 70% dos pacientes têm excesso de peso. Então, vocês vejam como está muito relacionado. Tanto que quando a gente faz a cirurgia para reduzir o peso em pacientes diabéticos, eles melhoram quase que imediatamente, em torno de 90%. Eles deixam de usar os medicamentos para diabetes ou reduzem significantemente. E tem idades que a obesidade se manifesta mais, doutor, ou pode ser desde criança até os mais velhos? Um dos fatores que preocupa bastante é que a obesidade infantil está aumentando, né? Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Justamente pelos fatores ambientais, né? É muito mais fácil, às vezes, eu amamentar, às vezes dar um alimento processado e quem cria o paladar nas crianças são os pais. Então, se os pais não forem conscientizados que não se devem dar excesso de carboidrato na primeira idade, ele vai ser uma pessoa, um adolescente que vai ter excesso de peso. Então, assim, vem aumentando em muito a obesidade infantil. E, doutor, identificado essa obesidade, o primeiro caminho é a cirurgia bariátrica ou tem outras formas de, talvez, tratar isso? Como que funciona? Não, eu diria que a cirurgia é um dos últimos recursos, certo? Uhum. Primeiro, acho que tem que fazer, tem que primeiro entender, se conscientizar que precisa reduzir de peso, porque esse excesso de peso está lhe trazendo desconforto, está lhe trazendo consequências negativas ao paciente. Claro que, em primeiro lugar, tem que mudar o hábito de vida. Tem que, além de mudar o hábito de vida, vai ter que se conscientizar que tem que se alimentar de uma maneira mais saudável, talvez evitar alimentos mais processados e assim por diante. A cirurgia nós podemos falar a seguir, mas assim, a cirurgia eu diria que é um dos últimos recursos que tu tem indicação de pacientes que são obesos mórbidos. Uhum. E daí, nesses casos, essa cirurgia apresenta riscos para o paciente? Quando que o senhor indica ela? Bom, por definição, o que você, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tem 4 cirurgias que são permitidas no Brasil. E a gente indica essas cirurgias quando os pacientes têm um índice de massa corporal acima de 35 kg por metro quadrado, com alguma comorbidade. Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, um problema grave ortopédico e assim por diante. Ou então, quando tem índice de massa corporal acima de 40 kg por metro quadrado, que é considerado obesidade mórbida, mesmo sem tendo nenhuma patologia, já tem indicação para cirurgia. Então, sempre acima de 35 com comorbidades ou acima de 40 independente. Mas, claro que primeiro tem que fazer uma tentativa de reduzir de peso, de
se disciplinar nesse sentido. Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eu vou fazer a cirurgia, eu digo, é a melhor ferramenta que surgiu até hoje para reduzir de peso em pacientes obesos, mórbidos, ou IMC acima de 30. Mas elas não funcionam se for de maneira sozinha. Você tem que ter uma conscientização, você tem que saber que você tem que seguir regras, você tem que fazer uma reeducação alimentar e você tem que querer. Você também tem que saber que você vai ter que fazer atividade física, e eu sempre recomendo diariamente os pacientes se dedicarem essas cirurgias bariátricas. Às vezes alguns me chamam de um pouco extremista, mas eu acho que é o correto. Então eu peço para eles, tu vai se dedicar para você 1 hora por dia para fazer alguma atividade física que te dê prazer, porque não pode ser o que eu diga para eles, vai fazer academia, e se ele não gosta da academia. Eu sempre recomendo, então, uma atividade física que lhe traga prazer. Ou pode ser caminhar, ou step, ou natação, ou propriamente musculação, mas alguma coisa, porque se ele não fizer alguma coisa que ele gosta, ele vai fazer alguns meses por causa do entusiasmo da cirurgia e depois para de fazer. E eu sempre digo, tem que ser pro resto da vida. Tem que fazer atividade física, é uma coisa que todos deveriam fazer. E também fazer uma reeducação alimentar, para que as pessoas saibam que tem que se alimentar de uma maneira saudável, atividade física, depois da cirurgia, e aí dá o resultado esperado pela cirurgia. Doutora, eu gostaria que você explicasse como que funciona essa cirurgia, né? O que ela faz no paciente e também quais os benefícios que ela traz, né? Tanto a curto prazo quanto ao longo prazo. Bom, como eu falei para vocês, tem 4 técnicas operatórias aceitas e legalizadas no Brasil. Primeiro é o anel. O anel estava muito em voga na década passada, mas caiu por alguns, talvez seja um pouquinho mais difícil o manuseio, mas é uma técnica aceitável. Tem a outra que é duodenal switch. Só para primeiro vocês entenderem, nós temos 6 metros de intestino delgado. Então essa duodenal switch é para quando era super obeso, isto é, tinha IMC de acima de 50 kg por metro quadrado. Então eu desviava 5 metros de intestino delgado. Mas é uma cirurgia um pouco mais agressiva, então também é permitido, mas tem que ser bem indicado. O que nós usamos é uma técnica que se chama sleeve, que você vai transformar o estômago em uma manga, que é em inglês, ou então a bypass, tá? Que você vai fazer um estômago pequeno e vai desviar uma parte do intestino, que eu vou passar a explicar. Quando você faz uma cirurgia bariátrica, você tem vários objetivos. Primeiro, você pode querer restringir o alimento. Então, você faz o estômago pequeno. E também, outro fator que atua também é a desabsorção. Então, eu posso fazer um desvio no intestino para que num local só passe alimento e no outro lugar só passe enzimas. Porque para nós absorvermos os alimentos, eles têm que ter o próprio alimento, né, dissolvido, associado às enzimas. Então, eu uso desses mecanismos pelo sangue. E um outro fator também muito importante que é relacionado ao mecanismo da diminuição do peso é o mecanismo, por exemplo, metabólico, tá? Então, quando eu atuo no estômago, eu diminuo uma enzima que ela é responsável pela fome, que se chama grelina. Quando eu excluo uma parte do estômago, eu estou diminuindo aquela enzima. Além disso, eu também faço com que o alimento chegue mais rápido lá no intestino delgado, no final do intestino delgado, que é o local onde se produz uma enzima chamada GLP-1. A GLP-1 é um hormônio da saciedade. Se eu diminuo a grelina e aumento o GLP-1, eu estou atuando de maneira metabólica. Então, entendendo dessa maneira, vocês entendem a técnica cirúrgica. Então, a que é mais usada até atualmente chama a técnica de sleeve, em que você atua somente no estômago. Nós temos a capacidade do estômago em torno de 1,5 litro mais ou menos. Você transforma o estômago longitudinal em torno de 100 a 200 ml. Então você exclui a produção de grelina. Então ela é uma cirurgia estritamente restritiva. Você não faz um desvio no intestino nessa aí, mas é uma técnica usada dependendo da indicação.
Outra técnica bastante usada, que é mais ou menos, tem a mesma quantidade usada no Brasil, que até que mais feitas são a sleeve e o bypass, você faz um estômago pequeno, você restringe, então ela é restritiva, você exclui a produção de grenina. Além disso, vocês lembram que eu falei para vocês, nós temos 6 metros, nós desviamos 2 metros de intestino delgado, então, que não vão passar alimento. Então, ela é restritiva, desabsortiva, porque tem uma parte que não vai passar alimento, e também ela é metabólica porque ela atua. Então, essa bypass é quando eu quero perder mais ou menos em torno de 40% do peso. A sleeve é um pouco menos, é quando eu desejo perder em torno de 20 a 30% do peso. Então, vocês vejam que tem indicação para cada paciente. Por isso que é importante não ter pressa quando vai operar, quando você for se decidir a fazer cirurgia bariátrica, legalmente você tem que ter acompanhamento do endocrinológico já prévio a no mínimo 2 anos, teoricamente, tem que ser feito. E eu não costumo operar os meus pacientes antes, se não acompanhar talvez no mínimo 4 a 6 meses para entender, aceitar e saber que a cirurgia ela não funciona sozinha, ela funciona, é um conjunto que é uma transformação. Eu sempre digo, a tua vida vai mudar para 180 graus. Você está indo para um lado, vai passar do outro para um lado positivo, mas ela não funciona sozinha. Ela funciona com dedicação, empenho, e aí você tem o resultado esperado. Bacana, doutor. E há idades que não pode fazer cirurgia ou ela é aberta para todos os públicos? Lógico, a gente tem que ter bom senso. Não se deve operar pacientes menores, né? A não ser que tenha uma indicação muito precisa. Então, antigamente era 18 anos, agora o SUS aceita, por exemplo, com 16 anos. Claro, tem que ter a permissão dos pais, tem que ser bem indicado, tem que ser bem estudado, né, para que seja bem indicado. E a idade limítrofe é em torno de 65, 70 anos, tá, para você fazer. Não acima de 70 anos, porque talvez o efeito da cirurgia não seja como o esperado, né, devido ao tempo de vida. Doutor, e para a gente ir para o final da nossa entrevista, tem formas que a gente pode encaixar na nossa rotina para não chegar a esse quadro, né, além de uma rotina de exercício físico, de uma alimentação saudável? Quais são as suas recomendações, doutor? Eu acho que hábito de vida é a coisa mais importante, né? Então, assim, atividade física, diminuir os alimentos ultraprocessados, se dedicar a pensar em si, quando que as pacientes têm mais longevidade, mais qualidade de vida, quando eles têm qualidade de vida. Então, acho que é importante você, primeiro, se gostar para você conseguir fazer essas coisas e pensar, talvez se desligar um pouco também do estresse do dia a dia, tentar diminuir a carga de trabalho, porque sem saúde você não chega a lugar nenhum. Bacana, doutora. A gente agradece a sua presença aqui para debater esse assunto que é muito importante, né? Eu que agradeço a oportunidade, sempre estou à disposição para maiores dúvidas. Muito obrigada. Encerramos o nosso talking e até mais.